Oi gente, aqui é a Franciele do Bookshelf Nerd e nesse vídeo eu vou fazer a resenha sobre esse livro aqui, A Caminho de Jerusalém, primeiro livro da trilogia As Cruzadas do Zhang Luo. Esse é um livro de ficção histórica que se passa obviamente no tempo das Cruzadas e ele começa do ano 1150, que no caso é a primeira narrativa, e a gente tem como foco nesse primeiro momento três territórios que mais tarde seriam a Suécia, né, situada na região da Escandinávia. Eu comecei esse livro sem muitas perspectivas, eu nem lembrava mais da sinopse, porque já fazia muito tempo que eu tinha comprado. Eu não me interessei muito no início, porque ele não dava um foco em algum personagem. Como é uma ficção histórica, ele primeiro teve que situar a questão política e territorial, a questão religiosa também, ele situa logo de início, obviamente como se passa no tempo das Cruzadas. A ideologia religiosa ela é muito forte. Os três territórios eram interdependentes e um rei que quisesse ter a supremacia, ele teria que conquistar o apoio nesses três lugares. A gente tem um rei que já está na sua fase, né, do auge, ele já está envelhecido também, e ele já tem um problema de saúde e que muitas pessoas já acham que os dias dele estão contados. Começa a questão da batalha política e de pessoas querendo buscar apoio antes mesmo do rei morrer. Como eu falei, no primeiro momento, ele não foca muito no personagem. A gente conhece somente a Sigrid, que é uma mulher muito inteligente e fora do normal da época. O nome do marido da Sigrid é Magnus. E junto eles têm um filho, que foi um parto muito difícil, e nesse começo a gente vê ela relutando em ter o segundo filho, mas acaba acontecendo, e ela tem um segundo filho que chama Arne, que posteriormente será o personagem principal desse livro. O livro começa a ficar muito interessante a partir do momento que a gente já começa a acompanhar o jovem Arne. Ele cresceu num mosteiro, e não foi por questões normais, porque nessa época já nem existia mais isso de mandar os filhos para serem criados no mosteiro. Se for corrente de um episódio peculiar na história do garoto quando ele era muito novinho, e eu não vou falar porque seria spoiler, mas a Sigrid e o padre desse mosteiro, que é o padre Henry, eles acham que o Arne tem uma missão especial dada por Deus, mas eles não sabem ao certo qual seria essa missão. Ele cresce no mosteiro, obviamente com ensinamento nas escrituras, mas um diferencial foi no manuseio das espadas, e ele também foi ensinado sim para ser uma pessoa pensadora, que tenta resolver os problemas. Ele aprendeu ali os métodos de construção no mosteiro, coisas que não eram muito comuns onde ele vivia, mas ali era uma coisa assim normal, até questão de higiene também, porque nessa época não existia isso de saneamento básico, então a gente vê que muitas pessoas morriam jovens por causa disso, por causa dessa falta de conceitos que hoje a gente acha inerente à nossa vida. O jovem Arne, desde novo, já mostra ser muito inteligente e também mostra ser muito bom com a espada, com o arco e flecha, uma coisa que chama muito a atenção do treinador dele, e ele vai passando essas informações pro padre. O padre, não sabendo qual seria a missão certa para o garoto, tenta criar ele de uma forma que ele seja bom em várias coisas, para que ele esteja preparado para qualquer coisa que possa vir junto com a missão dele. Bom, em certo momento ele percebe que o jovem Arne ele é muito inocente por ter sido criado entre os monges. Ele não tem essa maldade, ele não acha que as pessoas mentiriam, então ele pede para que esse garoto vá ao extramuros, né, que é fora do mosteiro, e tenha um pouco de experiência lá fora. O Arne reluta um pouco porque ele acha que está sendo excomungado, mas na verdade não é nada disso. Ele acha que a missão dele é dentro do monastério, porque é ali que ele viveu desde uns 5 anos, mais ou menos. Só que o padre e o arcebispo, que são responsáveis ali pelo mosteiro, são os líderes, eles falam pro garoto que ele tem que ter essa experiência extramuros até para que seja ou acentuada ou eliminada uma possibilidade de missão, já que eles não têm, assim, como saber direitinho qual é a missão que foi dada por Deus. O garoto acaba indo, por essa inocência, ele acaba se metendo em muita confusão. E quando ele volta para casa dele, pro pai, né, pra família, ele acaba encontrando um pouco de preconceito, porque as pessoas acham que ele é uma menininha, que ele não é um guerreiro, porque ele foi criado entre os monges, mas eles não sabem dessa peculiaridade que ele teve de treinamento. O jovem Arne é um garoto muito bom, ele tem um caráter excelente e ele é uma pessoa assim que você acaba gostando dele, mesmo ele sendo estúpido em algumas partes por causa dessa inocência dele, mas você
percebe que isso é plausível, já que ele foi criado dentro de um mosteiro. O livro, ele é muito interessante porque ele mescla personagens históricos com personagens fictícios. É uma introdução, basicamente, à trilogia. A maior aventura que a gente tem é acompanhando essas peripécias do Arne, enquanto ele tenta aprender como conviver e como sobreviver no extramuros. No final, eu não vou falar o final, obviamente, a gente já percebe uma introdução para uma aventura seguinte, no próximo livro, uma coisa totalmente diferente do que a gente acompanhou aqui. E eu tô muito ansiosa pro próximo livro, eu espero ler em breve, apesar de eu ainda não ter ele aqui em casa. É muito importante para quem se interessa por esse período e ficção histórica também, porque ele mescla a questão da aventura do Arne com os acontecimentos reais da época, aquela mentalidade de guerra santa, em que se você matasse em Serracenos, você estava fazendo um favor para Deus. A gente vê aqui as tramas para poder quem vai ser o rei, a questão dos apoios políticos, os casamentos feitos como acordos políticos e financeiros, a questão escravagista também, ela é bem colocada. Isso tudo característico da época. Ele passa muitas mensagens interessantes. Ele também mescla um pouco da questão da mentalidade do garoto com a mentalidade do povo e a gente vê o quão diferente ele é, mas você percebe que ele tem uma mentalidade muito mais evoluída para a época do que as outras pessoas e por isso ele era recriminado, ele era chamado de bobo e as pessoas achavam que ele era muito estranho. Ele, nesse primeiro momento, tenta conquistar a confiança do pai e do irmão, que para ele é muito importante. O pai não dava muita confiança, o irmão de primeiro também não. O irmão foi o primeiro a ceder e reconhecer o garoto depois das mudanças que ele fez para melhor no burgo, aplicando os conhecimentos que ele teve no mosteiro. E isso aí a gente já começa a ver o quão importante para o Arne é a família, então isso também é muito interessante. Eu gostei muito desse livro, apesar do início ser um pouco moroso, mas eu entendo porque ficção histórica geralmente tem essa questão de conceituar você e colocar você naquele período histórico e ciente das disputas que estão tendo, das famílias envolvidas. Para quem não está acostumado a ler ficção histórica, tenha um pouco de paciência, porque no início é assim mesmo, mas depois ele emenda no personagens, ele se aprofunda um pouco mais, ele trabalha na psicologia dos personagens, que eu acho uma coisa muito importante, é uma ponte que você tem com a história. Eu dei 4 estrelas para esse livro. Eu quero muito ler a continuação, e assim que eu ler a continuação, eu também vou fazer resenha. No blog vai ter a resenha escrita desse livro para acompanhar também. Se vocês já leram ou se vocês gostariam de ler, comentem aí abaixo, fala um pouco sobre. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se quiser fazer algum comentário, esteja à vontade. Eu vou deixar o link da resenha do blog aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para poder receber os novos vídeos do canal. Então, até a próxima!